Rapaziada, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Enfim, nesse vídeo eu vou trazer um assunto aqui bem interessante para vocês sobre operações no mercado financeiro, na modalidade de opções binárias. Foram operações realizadas aqui na conta Live, nessa corretora aqui chamada Like Option, e obtive esses resultados aqui que tenho nesse gráfico e vou mostrar e discutir eles e provar os resultados, mostrar lá na plataforma que foram feitos em conta real, mostrar o histórico certinho, passo a passo. E enfim, é um assunto bem relevante que eu quis trazer aqui porque isso vai ajudar muita gente, tenho certeza, esclarecer muitas dúvidas e dar mais uma noção maior para aqueles quebradores de conta, né? Então deixa eu reduzir aqui essa minha imagem, tirar aqui minha feiura do meio. Vou deixar bem pequena aqui para facilitar a visualização. Acho que dá para ver aqui, né? Curva de saldo, pronto. Então, bem, essa aqui é minha curva de saldo que eu obtive dentro do período de 4 de maio de 2021, ou seja, recente agora, até hoje, dia 10, hoje de manhã. E obviamente ao você bater o olho aqui na tela, você vê várias informações, por exemplo, a curva verde, a curva azul, e temos aqui dizendo último saldo, zero. Pronto. Já está vendo que quebrou a conta e vou explicar por quais motivos isso aconteceu. Aconteceu imediatamente após a obtenção de um crescimento fantástico de 1.187%. Então foi o seguinte, foi feito um depósito inicial aqui no dia 4 de maio de $12, ou seja, foi o saldo de onde partiu a conta. E foram realizadas algumas operações, e onde nessas operações eu realizei, tipo, botando um certo risco e usando um certo modo operacional, em que eu fui computando ali para ver como era que esse modo operacional ia acertando, tipo, computando a taxa de acerto dinamicamente, que é essa curva aqui marrom, essa curvazinha aqui que ficou oscilando aqui no início por conta de no início ter poucos dados para tirar uma estatística boa. Então, tipo, se eu erro a primeira, ele já disse que a taxa de acerto é zero, então o erro é lá em cima. Então, aí se eu acerto a segunda, aí já vai alterando um pouquinho, então isso vai flutuar ali de 0 a 100%, né? E a curva azul é o quanto de risco, ou seja, o tanto de capital que eu estou botando na ordem daquilo que eu tenho. Tipo, se eu tinha 12 e o valor mínimo para abrir uma operação lá na Equioption é $1, então eu vou estar botando em risco quanto? 1 para 12, que vai dar uns 8, alguma coisa aí, 8, 9, sei lá, por essa faixa aqui. Então você vê que o risco era alto ali no início para essa conta inicial, né? Então eu quis colocar um depósito mínimo para mostrar se esse saldo evoluiria crescendo à medida em que eu fizesse operações. Então vocês veem aí que eu fiz operações pra caramba, eu fui praticamente um robô dentro desse tempo, né? Eu consegui fazer coisa pra caramba, não só operar isso, mas ainda outras coisas dentro desse tempo, e ainda consegui realizar quase 600 operações e obtive uma taxa de acertos não muito alta, porém obtive resultados fantásticos, conforme está aqui. Então nós vemos o que aqui? Nós vemos alguns erros cometidos durante a trajetória, que foi que em alguns momentos meio que bateu um pavor ali, tentando recuperar perdas e botou um risco um pouco maior, e aí é, submeteu a conta a uma certa possibilidade de rebaixamento forte. Então nós vemos que ocorreu aqui, por exemplo, nesse ponto. Deixa eu colocar aqui um programa para facilitar o desenho na tela. Eu não tenho um programa tão bom assim, vou usar esse mesmo. Então minha imagem vai congelar aqui, ele tira uma foto e a gente explica assim. Tá vendo essa região aqui? Essa região aqui foi um erro técnico que corresponde a um risco de 100% da conta, ou seja, eu acho que estava em $22,66, eu até lembro dos valores, e eu ia botar 2,66 para botar um risco um pouco maior e se desse errado eu ficava com $20. E aconteceu que eu digitei, estava conversando com uma pessoa pelo telefone e eu ali na ideia de abrir a operação logo, na pressa ali, porque eu vi que era uma entrada bem boa, que tinha uma alta probabilidade de dar certo. Aí por isso que eu quis colocar dois. Eu vinha botando sempre $1 ali em média. E nessa eu quis colocar dois e não prestei atenção direito e confirmei no botão. Quando eu percebi, tinha botado era os 22,66, que era o saldo inteiro. Então foi um erro técnico.
Então eu não considero que isso aqui foi culpa minha, mas se tivesse dado errado, já teria impedido toda essa trajetória linda aqui que teve, né? Então tem que tomar cuidado para não existir esse erro. Beleza. E nessas regiões aqui também, ó, e teve uns riscos elevados aqui que poderia ter rebaixado um pouco, mas ainda não era um risco tão alto assim, estava ali próximo a uns 15, 20%. É grave fazer isso nessa magnitude, mas ainda deu alguma coisa, né? E mais o que? Aqui também, e aqui teve uns riscos mais. Aqui foi uma região bacana e vocês veem que mesmo os riscos baixos, você botando riscos baixos, e a estratégia dando algo da ordem de 50%, mesmo assim o resultado nessa região foi crescente. Então isso mostra que se você manter uma certa consistência assim de botar riscos baixos, você cresce sim. Tipo, olha o tanto que dobrou a conta aqui, triplicou nessa região. Então isso mostra que é possível ganhar sim. Mas eu confesso assim que tipo, eu entrava com um valor mínimo ali e dava errado, aí eu botava um pouquinho maior, uma espécie de um martingale, né? Martingale, não sei se é assim pronuncia, que deixa eu tirar aqui, senão minha imagem congela. Então, fazia um martingale que, tipo, dava uma recuperadazinha e desse errado de novo, tentava só mais um pouquinho mais alto ali, aí se desse errado, digo, não, calma, vamos voltar lá para baixo de novo e tentar ir com calma aí e tal. Pronto. Então, mesmo com a taxa de acerto não tão alta, eu utilizando um martingale ali de forma responsável dentro da gestão abaixo de 5%, cresci tranquilamente, resultados bacanas. Mas em certas situações aqui, por exemplo, nessa região aqui, aí foi onde foi a falha grave, que foi meio de proposital para gerar o conteúdo aqui. Não 100% assim de certeza de proposital, mas já que aconteceu, eu digo, tá, então vamos gerar esse conteúdo aí para discutir, ficar bacana, que ilustra bem essa ideia. Obviamente que eu queria ter crescido lá bem forte e tal, fazer uns já 10.000%, mas aqui já dá para explicar bastante o que eu queria. Bem, então é isso. O resultado que eu obtive, que dentro de um curto tempo desse, de 5 dias, 6 dias aproximadamente, foi crescido a conta de partir de $12 e terminou em $142. Isso aí na cotação atual deve dar entre 700 e 800 reais, ou seja, sendo que os $12 ali deve dar algo entre 60 e 70, então, pô, cresceu 12 vezes aproximadamente a conta. Eu multipliquei por 12, operando com risco baixo aqui, né? Desconsiderando essa falhazinha e essas gafezinhas aqui que poderia ter prejudicado a conta, mas mesmo que se eu tivesse botado baixo aqui, eu teria crescido, sei lá, umas 8, 9 vezes. E se eu tivesse continuado fazendo a mesma coisa, e a probabilidade maior é de que os resultados iam continuar acontecendo da mesma forma. Então aqui nós vemos que temos algumas conclusões para discutir, que são a taxa de acertos é importante para fazer ter o resultado. Se você tiver uma taxa de acertos alta, é suficiente para você ter resultados positivos? A resposta é não necessariamente. A taxa de acertos alta ajuda porque quando você se submete a um risco um pouco maior, diminui um pouco a possibilidade de você rebaixar forte, mas isso pode acontecer. Mas, por outro lado, aqui o gráfico mostra claramente que, mesmo com a taxa de acertos ali, quando ela convergiu aqui, né, depois de um certo número de operações, para 54,65%. Praticamente você dizer que está aleatório aí, não está acertando tanto. E mesmo assim, os resultados puderam ser positivos. Então, o que é mais importante de tudo aqui que o gráfico mostra, que os resultados mostram, os resultados experimentais na conta real, é que é possível ganhar, sim. Se você mantiver uma coisa em congruência com isso, que é a gestão de riscos abaixo de 5%. Seria até absurdo você estar com uma conta se submetendo toda hora a 5%. Quanto mais você rebaixar isso, é mais interessante ainda. E é só continuar realizando a repetição. Você sabe que não vai quebrar com um risco baixo desse. Para que ter medo? Vocês, eu vou abrir poucas operações, vou ter que fazer uma análise bem perfeita.
Então aí causa uma situação, tipo, se você tem medo de abrir muitas operações em um curto tempo, para dizer, não, para não prejudicar a qualidade das minhas operações, e essa é só a minha opinião, certo? Para não prejudicar a qualidade das minhas operações, vou abrir poucas, tipo, não, tá maluco, é um robô para estar abrindo 600 operações num curto tempo desse. Se eu tivesse aberto a 60 seria absurdo, alguém poderia contestar isso. Mas eu, para essa modalidade, eu confesso que isso não prejudica, desde que você esteja alinhando isso com a gestão de riscos, porque se você abre poucas operações, você vai querer ter um retorno alto ali naquele curto tempo. Para você ter um retorno alto, como é que você vai ter um retorno alto se você fez poucas operações? Então, isso implica que você vai acabar botando um risco maior. E, em média, tanto faz estatisticamente você abrir 100 operações hoje ou abrir 100 operações durante um mês. É, se você está usando a mesma técnica operacional, você vai acabar tendo o mesmo resultado em média. Em média você vai convergir para o mesmo resultado. Então, no final das contas, o que vai importar aqui é o número de operações. E se você faz um grande número, você pode rebaixar o risco, porque você vai fazer um número muito grande e isso vai te proporcionar o mesmo retorno. Então, na minha opinião, há esse lado controverso de fazer poucas operações que te obriga a você abrir com a mão mais pesada. E essa mão mais pesada é o que te ferra. Está provado aqui. Aumenta a mão que você vê as coisas zerarem rápido. Então, você tem que entender essas duas situações. Bem, aí você diz, só para concluir, você diz, e como é que eu sei que esses dados que você está me mostrando são dados verdadeiros? Você poderia ter gerado um programa no computador e diz, aqui é minha conta real, não sei o que, e tá afirmando isso. Então, para provar isso, que esses dados são verdadeiros, eu tenho aqui o seguinte, vou fechar aqui. E aqui eu tenho o seguinte, eu salvei todo o histórico aqui. Eu vou mostrar o mesmo histórico lá na plataforma, certo? Então eu tenho aqui todo o histórico, vocês podem passar o vídeo pausadamente, tipo, tá vendo aí? Comecei com 12, aí perdi a primeira, Lois. Eu botei até anotado aqui ao lado, Lois, aí reduzi para 11. Aí eu entrei de novo com 1, aí o payout tava só 0,77. E aí deu win, aí foi dando win, loss, e aí foi acontecendo a dinâmica. No final eu computei, tipo, como era que estava convergindo a minha taxa de acertos para aquele número de operações. Então aqui eu enumerei, que é o número de trade 0 é quando eu estava parado, o 1 é quando eu realizei a primeira operação, o 2 é a segunda, a 3 eu só enumerei aí para ter um índice para rotular a operação específica. E aqui essa coluna, aqui é X e aqui é Y do gráfico, mostra como o saldo se comportou, que é aquela curva verde, certo? E como é que eu fiz para saber, tipo, aquelas outras curvas? Bem, eu peguei e fiz esse outro programinha aqui para acoplado com Python mesmo. Eu fiz um programinha em Fortran para pegar aquele arquivo de entrada ali, para pegar esse arquivo aqui e fazer essa conversão aí, certo? Eu mesmo um programa aí, conforme vocês estão vendo nos vídeos, eu sei programar um pouquinho em várias linguagens, então isso aí é besteira fazer essa manipulação para capturar os dados e plotar. Então, plotando os riscos, eu fiz isso aí, fiz esse programa bem simples, não da forma tão otimizada assim, mas que ele realmente fez tudo certinho e constrói aquela curva lá, aquela curva azul. Beleza, então vou mostrar então o histórico aqui todo. Prestem atenção no arquivo, passem pausadamente. E depois vocês verificam se eles são, se é o mesmo que está lá na corretora, tipo a conta real. Então vá olhando. Vou passar até as 600, as 500 operações. Está na 100 agora. Vamos lá. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Vocês vão dando pausa aí e conferindo. Já que se você diz, ele está inventando esses dados, então tá aqui a prova. Não estou inventando nada. É um resultado verdadeiro, experimental. Eu disse, caramba, o cara é uma máquina para fazer tantos trades assim, um atrás do outro. Caramba, e é um robô.
Não, mas é porque eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo mesmo. Às vezes eu lavando um prato, fazendo a coisa, estudando alguma outra coisa, eu abro ali rápido e deixo aguardando ali a ordem. Geralmente eu trabalho com a ordem para ela expirar em 5 minutos. E enquanto esses 5 minutos não acontecem, eu abro a operação e nem olho para ela para não se contaminar emocionalmente com o resultado que está tendo. Aí só olho o resultado e já eu faço outra análise ali, entre outro, e vou fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, talvez se eu não fizesse isso, focar somente só na operação, eu conseguiria aumentar bastante a minha taxa de acertos e melhoraria ainda mais aquela curva lá. Eu teria feito um resultado muito mais surpreendente, mais fantástico. Então, pronto. Aqui está passando as operações, umas 500 e poucas operações, 577 trades. E agora vamos aqui na plataforma. Como é que eu posso provar para vocês que esses resultados são verdadeiros? Vamos pegar esses últimos aqui, por exemplo. Vocês já viram o arquivo todo, é só voltar o vídeo. Então agora vamos fazer o que? Vamos selecionar aqui o período, ó, dar um carregar a página, só para vocês verem que não é eu inventando, certo? Página carregando. Agora eu venho aqui, escolho o período em que eu quero avaliar. Eu comecei a conta no dia 4 até o dia 10, que são essas 577 operações. Eu aplico aqui, coloco aqui, que tem na plataforma conta real e conta de treinamento, que conta demo. Então foi realizado na conta real, clico conta real, escolho qual modalidade que eu apliquei. Eu só usei essa aqui, opções. Não usei nenhuma operação em digital, nenhuma encripto, nada de CFD, nada de Forex. Somente opções, 100%. Pronto. E agora, aí ele voltou aqui novamente, então vamos botar de 4 a 10. Pronto, já está correto, aplica. E já estava, né? E agora aqui ele mostra só de 10, só que eu quero botar 100 para passar mais rápido. Pronto. Então aqui temos as 100 operações e vamos botar aqui na inicial aqui, que é a 6. Página 6, dá um enter. Não sei se ele vai assim, vai. Tá carregando, pronto, carregou. Aqui vocês veem o seguinte, a data, vejam aqui, a data inicial, 4/5/2021. Foi Lois, aí depois foi o win, e agora você vem aqui no arquivo e compare lá no início dele, certo? Vejam se está coerente aí. Pode ser que eu tenha cometido algum errinho, sei lá, esqueci de botar um, mas eu acredito que não, porque eu conferi aí exatamente certinho. Fui fazendo isso, tipo, realizava uma operação, umas 5, 6, eu parava, anotava para ver se batia certinho o saldo lá. Eu tenho certeza que não tem erros. Beleza? Então vai voltando para cima. Ele conta do tempo de abertura de início, ele vai de baixo para cima, certo? Então lá passando. Então você pode congelar a tela lá desse arquivo aqui e comparando, certo? Então eu vou passar ele todinho só para você ver que não é. Aí depois você adianta o vídeo dessa parte, certo? Só para provar que realmente são dados de conta real. São resultados que eu fiz experimentalmente, fazendo, para provar o que acontece quando você viola os riscos. Você vai quebrar a conta. E se você tem uma gestão de riscos boa, independente se você acertar pouco ou muito, você vai conseguir ganhar a longo prazo. E é isso que importa. Então vamos voltar para a página 5. Carregando. O vídeo vai ficar um pouquinho grande por causa dessa lerdeza aí em carregar. Então vamos logo de baixo. Ah não, tem que ser de baixo para cima, na verdade. Ele vai pela data crescente de baixo para cima. Dia 5, tá passando aí. A ideia de fazer esse experimento aí foi para provar através de gráficos aí e tal. Poderia ter feito com valores mais altos. Imagina que você tivesse começado com $1.000 em vez de $12. Eu comecei com $12, que era um dinheiro de cachaça aí. Na verdade não dá nem para comprar mais um botijão de gás, essa porcaria, com $12. Dá para comprar metade de um botijão de gás. Então, mas se você tivesse feito esse experimento com $1.000, por exemplo, e tivesse
feito essas mesmas operações aí, só aumentando o valor. Então eu teria crescido de 1.000 para 12 mil dólares, entendeu? 12 vezes eu fiz, né? Eu teria ido para 12 mil dólares. Então o resultado seria o mesmo. Então a ideia de mostrar esse efeito para um saldo pequeno também é válido para um saldo grande. Então a ideia é a mesma, a dinâmica, a física do problema é a mesma, a estatística é a mesma. Pronto. A página 4. Tem que começar de baixo. Está na página 4, vamos lá. Vou passar ainda e vocês vão congelando a imagem para não ficar muito lento aqui. Certo? Operações pra caramba. Parecia um robô operando. Parará, parará. Vamos lá, vamos lá. Ixi, meu Deus, olha. Eu pensava se fosse um Soros aqui nessa sequência aí. Mas você não pode pensar assim. A não ser que o soro seja aplicado dentro do risco saudável. Tudo é questão de você fazer dentro de um risco saudável. Não adianta, pô. Você aí se submeter a um risco absurdo, você vai quebrar. A menos que você tenha mais fundos para iniciar uma nova conta. Então, beleza. Mas se você só tem aquilo e vai meter um Soros na ganância, vai dar merda. Não adianta fazer. Você pode ser o cara da galáxia, o vidente da galáxia, que você vai se deparar com uma merda bem grande. Não vai dar certo. Não adianta. Não adianta desobedecer os próprios protocolos que você criou antes de fazer as operações. Você acaba. É muito difícil psicologicamente, realmente, você conseguir se manter sem aquela ganância de vez em quando. Tipo, geralmente quando você acerta uma sequência boa, você cria um conforto emocional que te faz tentar se arriscar um pouco mais. Você começa a se achar um pouquinho. E isso é uma coisa que a pessoa tem que aprender a lidar, senão vai acabar quebrando. Porque se arrisca demais e aí quando perde aí não se conforma, se azula, diz, mas essa poxa aqui tá zoando minha cara. Aí começa a brigar com você mesmo e o resultado disso é quebra. Tchau, conta. Tá na página 2, tá seguindo a sequência aí. Aí você vê aí que tipo, já tinha um saldo mais ou menos, eu já tava arriscando ali uns 2 dólares, 3 dólares, aí nas ordens mais prováveis eu botava 4. Mas mesmo assim, nas ordens igual essa aqui mais prováveis, ela poderia dar errado. E aí, pronto. Você acabaria perdendo igual essa aqui. Era bem provável na minha análise e acabou dando errado. Então, essas coisas acontecem. Então, você não pode se arriscar demais. Não, na verdade é o seguinte, não há problemas nenhum em você arriscar, você correr riscos, desde que esses riscos sejam controladamente. Ou seja, você não pode se arriscar do jeito que não deve. Se você não pode perder algo, você não pode arriscar esse algo todo. Entendeu? Tem que ser controlado. Pronto, aqui é a última página, que já é do dia 9. Pronto, e aqui são as últimas operações. Pronto. São os dias terríveis aqui que fugiu da gestão. Pronto, que foi de ontem para hoje. Mas é tipo aqui, ó. Olha só a merda que foi dando aí. Veja. Veja a merda que foi dando. Olha. Aqui foi meio que tentando recuperar um pouquinho a perda e sem se conformar e foi rebaixando, olha. Aí já meio que no desespero, tipo o ativo começou a cair e o cara disse, não, ele vai corrigir aqui. Entrava comprando, o ativo diz, vou pegar o trouxa de novo, descia mais. Aí, mas não, miserável, vou abrir outro aqui para recuperar. Aí ele foi e o bicho só descia e ele, caramba, não tem jeito não. Aí mas nem a miséria mesmo. Aí depois de cara já tá praticamente lá embaixo, reduzido a conta pra caramba. O cara disse, vou abrir uma bem pequena. Aí deu certo. Se lascou todinho com valores altos e vai ganhando uma migalha. Mas é assim, se você bota um risco que não deve, acontece isso. E bate o desespero querendo fazer com que a operação dê certo forçadamente, também não resulta em nada. Então tudo isso vai contribuindo para a taxa de acerto diminuir, né? Então, se você acabar evitando esse tipo de situação, sua taxa de acerto até melhora um pouco. Então, é meio que um pouco do emocional perturbado isso, certo? Então, aqui é um exemplo perfeito para fazer isso. Então, risco extremo aqui, ó, tchau, conta.
Então foi isso e até que restou a migalhazinha e foi embora e virou pó. Pronto. Então aqui está provado que o histórico é verdadeiro. Vocês passem aqui o arquivo, voltem o vídeo e pronto. E aqui eu tenho de bônus para vocês, tipo esse artigo científico que eu fiz há anos atrás. Na verdade ele é de 2020. Foi um artigo mais com uma pegada assim acadêmica, falando dessa modalidade aí, opções binárias, mas do ponto de vista de backtest, tipo, os meus colaboradores me ajudaram a desenvolver o artigo e tipo, não vou passar ele todo, talvez por direitos autorais, não sei se tem essa questão, mas é só vocês baixarem, ler e, pô, é muito interessante o conteúdo explicado aqui. Lá eu explico sobre soros, essa questão de soros, martingale, estatística, backtest. Eu até explico que para algumas paridades cambiais, quais seriam a taxa de acerto, se usar alguns indicadores técnicos, e assim vai. Então é isso. Então, mais ou menos, acho que o vídeo ficou grande por causa desse histórico aí. Então, eu tenho que olhar para aqui, eu estou olhando para o computador. Então é isso aí. É, se você gostou do vídeo, apesar de estar bem bagunçado assim, sem muita experiência de estar apresentando as coisas, mesmo assim, se inscreva no canal aí, porque é um canal iniciando ainda, para poder me incentivar a melhorar mais assim na forma de apresentar e trazer conteúdos bons assim que ajudam as pessoas e tipo igual esse aqui, né? É um conteúdo bem rico desse aqui que geralmente os vendedores de curso, né? Os vendedores de curso apenas vende, não todos, né? Mas muita gente vende baboseira, não explica nada direito, não tem base estatística, não tem, o cara que é até analfabeto mesmo não sabe nada do assunto e está vendendo sobre o assunto. Então isso é muito grave e aqui você vê os motivos pelos quais te levam a uma quebra, as situações pelas quais te levam a ter um resultado muito bom, fantástico aqui, um crescimento desse em um curto tempo para uma modalidade que é tão controversa, tão difícil que essas opções binárias e que também serve de exemplo para outros mercados, não só esse. Tipo, na verdade, esse opções binárias eles não consideram nem que é um mercado, porque ele não tem tanta liquidez e é mal regulamentado, que você vai entender quando ler toda a parte teórica do artigo que eu fiz, né, a respeito, com a ajuda dos meus colaboradores. E, então é isso. É um conteúdo bem interessante e você deve se inscrever aí para ajudar a se propagar esse tipo de conhecimento e eu trazer mais sobre Forex, que tipo opera o Forex também. E tipo, para outras modalidades o desempenho de uma curva de saldo não é diferente desse aqui. Se você seguir a gestão de riscos certinho, tipo operando, fazendo trades em ações mesmo aqui no Brasil, na Bovespa, ou fazendo trades em Forex, ou fazendo trades em criptomoedas, em trades esportivos, operando opções de ações na Bovespa. Se você não seguir a gestão de risco certinho, você vai se dar mal dessa mesma forma aqui. Então, isso aqui é um conteúdo bem interessante, a forma como é mostrado assim, de questão de taxa de acertos, riscos, como o saldo evoluiu. Porque existe muita gente falando mal de quem faz day trade. Day trade não dá dinheiro, não dá o quê? 98% dos trades perde, conforme um programa de televisão recentemente, famoso, de uma rede de televisão famosa, né? Mostrou que vocês sabem qual é, né? Mostrou há meses atrás, acho que há uns 8 meses atrás, que meio que dando uma pegada assim de falar mal de day traders, dizendo que eles só perdem e tal. E na verdade é um alto número de pessoas que perdem porque eles não entendem direito essa parte aqui de riscos, por exemplo. É o que mata a galera mesmo, é isso aqui. É risco, é a ganância de crescer rápido em 2, 3 passos e aí já se arrisca demais e dá errado, tchau. Vocês estão entendendo por que os riscos são importantes. Você tem que saber gerenciar isso. Então eu acredito que esse assunto ficou bem educativo para você. Então é isso. Eu vou finalizar por aqui. E valeu, compartilha aí e é isso aí, valeu.